Mais alguém aqui é tia Antonella? Levanta a mão. Eu sou tia Antonella. Eu sou tia Antonella. Eu sou tia Antonella na parada. Tá, vamos reagir a essa parada. Tretatim. Entenda a treta que está movimentando o TikTok. Nessa semana, Antonella Braga, Liz Macedo e Júlia Pimentel se estranharam em uma viagem de amigos influenciadora. Vem embora antes do fim da viagem. Tudo começou quando a Liz foi num podcast com seu namorado Eduardo Betenon e respondeu uma pergunta feita por Camila e Mário, onde perguntavam se eles já tinham brigado. Liz respondeu que brigaram uma vez por conta de ciúmes da parte dela com outra influenciadora, pois a menina ficava chamando o namorado dela de amigo. Ai, não é possível, gente. E ela citou logo, os internautas começaram a ligar que seria a Antonella Braga fazendo com que... Beleza. Na vida. E foi por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito puta com você. Nossa, eu sei. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te trouxe esse ciúme? Foram algumas, tipo, coisas que foram juntando, mas, tipo assim, a pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, ai, amigo, assim, tudo perto dele. E, tipo, quando era comigo, a pessoa, tipo, cagava, assim, pra mim, sabe? Deixava, assim. E essa pessoa é do meio? Ah, não sei. Ah, não. Isso você pode contar. Isso você pode contar. Pelo visto, sim, gente. Caramba, Tem sempre gente. uma, né? Que quando tá no meio dos homens, elas se abrem. Mas, tipo, eu comecei a perceber que não foi só comigo, sabe? Mais pessoas vieram falar comigo sobre a mesma coisa. Aham. Que não é, ai, uma coisa em específica. Muita gente me virou e falou assim, ah, ela se aproxima mais de menino. E, ah, tá bom. Tô pensando. Gente, eu tô curiosa. Não, eu já começo a Depois postar eu conto várias pra pessoas. vocês. Eu prometo que eu não vou contar. A gente conhece? A gente conhece? Conhecem? Escreve aqui que eu vou... Gente, eu sou curiosa. Peraí, eu vou escrever. Mas eu não vou contar. Eu sei que eu tenho fama de vai ser muito fofoqueira. boa. Deixa eu ver. Mentira! Deixa eu ver. Não! Sério? Rapaziada, com todo respeito, Liz Macedo, não sei quantos anos tem seu namorado. Ela eu sei que tem 15 anos, né? Mas ele, se não portou, se não virou, tá dando certo, né? Mais alguém do chat concorda? Mais alguém em concordância comigo? Posso continuar? Vamos? Todo mundo entendeu ali que começou nesse podcast, né? Após toda a repercussão negativa em torno do nome da Liz e aos ataques da Antonella, a influenciadora veio a público e pediu para parar de atacarem a Antonella, pois elas teriam uma viagem juntas e passaria toda semana tendo trabalhos onde iriam conviver. O fato da Liz não admitir que foi a Antonella aumentou ainda mais os boatos. Já recebeu vários ataques? Pra quem tá? Olá, moleques do meu coração, gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, na quinta passada, eu fui no podcast. E aí eu contei uma situação que aconteceu comigo e eu falei de uma forma geral. Eu não citei o nome de ninguém, eu não expus ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar. O pior de tudo foram que começaram a atacar ela. Ela me chamou, a gente conversou ali rapidinho e logo depois a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures. E o que eu tenho pra pedir pra vocês, gente, é que assim, não ataquem ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários ataques, pra quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, primeiro, eu tenho que pedir desculpa pra ela, e eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando que assim, esse sentimento da internet tá te julgando por às vezes coisas que você nem fez é algo muito ruim. E eu sei que fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que de verdade ela esteja se sentindo bem. E eu queria pedir pra vocês pararem de atacar ela, gente. A internet, ela tem uma proporção muito grande. E às vezes a gente esquece disso. Foi a minha fala. Eu sei que eu errei em ter falado aquilo. Eu sei que eu não devia ter falado aquilo. Mas eu não tinha noção da proporção que aquele assunto ia tomar. E vai piorar. E do impacto que E vai teria piorar. na vida de alguém. Então, assim, gente, de verdade, não ataquem ela. Como eu já disse, no E vai domingo a gente piorar. vai junto. Isso é culpa sua. Amanhã a gente vai estar junto. Aí a gente vai passar a semana inteira viajando juntas. Então, assim, acho que não tem necessidade disso. Mas eu entendo que foi uma coisa que eu causei. E eu peço muito desculpa pra todo mundo que esteve envolvido no assunto. Mas pedir, gente, desculpa. Ai, gente, sério, só quem conhece a Antonella sabe que ela não faria isso. Principalmente pra Antonella, que foi a pessoa que foi afetada com isso. E assim... Só quem conhece a Antonella sabe que ela não faria isso, tá, Liz Macedo? Você não tenta falar boatinho daqui e de lá dela, não, tá? Gente, amanhã a gente viaja junta, a gente vai passar uma semana juntas. E eu não... Eis que chega o dia da viagem do grupo para Gramado. Liz Macedo, Júlia Pimentel, Antonella Braga e até Duda Guerra, nora do Luciano Huck. Até o Luciano Huck se enfiou no problema. Está participando do Squad. Squad é o nome do projeto que une os influenciadores adolescentes para um destino que criarem conteúdo. Gente, cadê os influenciadores? Daqui da foto eu não conheço ninguém. Essa aqui é a Liz Macedo, né? Peguei da manhã aqui por causa do namorado dela. Bom, se o objetivo era criar um conteúdo, conseguiram, né? Parar no TikTok, beleza. Deu bom. Bem no começo da viagem, Júlia Pimentel e Caô, que são namorados, começam de indireta. Júlia diz que tem muitas coisas para contar aos internautas. Já Caô é mais polêmico e solta que tem a amiga dela dando em cima do namorado dos outros. Mas o bem na internet caiu em cima da Antonella. Os dias mais possíveis desse lugar. Mas, gente, eu tô viajando. E aí eu sumi. Com essa roupa aqui. Mas tem tanta coisa pra contar pra você, velho. As amigas dela tudo em cima do namorado das outras.
Após essa indireta, aconteceu uma dinâmica onde a câmera flagra o exato momento da reação da Júlia Pimentel enquanto a Antonella está falando. Isso fez com que aumentasse ainda mais os boatos que a indireta da Liz no podcast era pra Antonella, e que a indireta postada por Júlia dias antes também seria para a influenciadora. Isso fez com que os internautas percebessem que a Antonella estaria sendo excluída e as verdades e até collabs em grupos que a menina fazia entre si. Júlia é uma das melhores amigas da Liz. Esse olhar aqui entregou tudo, né, rapaziada? Tipo assim, esse olhar aqui entregou tudo, não é não, rapaziada? No meio da viagem, o padrinho de Antonella deixou um comentário bem sugestivo nas suas postagens, pedindo para a influenciadora voltar para quem ela ama de verdade, já a mãe da Liz foi bem direta e disse que ações geram reação e não tem vilã nessa história, levando ainda mais certeza que Liz e Antonella não estariam se falando. Tô com muita saudade, volta para aqueles que te amam, sai desse lugar, anda. Van, você pode falar o que tá acontecendo entre o pessoal e a Antonella? E que ela tá tão sozinha, sabe? É uma curiosidade, tem muitas camadas desse assunto, é só... cabe aos envolvidos resolverem isso, mas não tem uma vítima nem um vilão em nenhuma dessas camadas, e sim ação que gera reação. Beleza. Envolveu a mãe, fudeu, né? Hoje, durante a tarde, Antonella resolveu ir embora. A viagem estava chegando ao fim e ela antecipou. Em seu vídeo, ela conta que durante as viagens passadas ela chorava de tristeza por estar acabando. Já nessa foi diferente. Ela agradeceu publicamente as meninas que não deixaram ela excluída e que sentaram na mesa junto com ela para comer, por exemplo. Arrume-se comigo pra ir embora. Gente, essa viagem foi caótica, né? No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. Agora... mas tudo bem, né, gente? Encarar, seguir em frente. Eu acho que às vezes essas coisas acontecem na nossa vida pra ver e pra testar a gente, pra ver se a gente realmente é forte, como que a gente vai lidar com essas situações. E eu tô muito feliz da forma que eu lidei. De eu ter continuado, tipo, firme, sabe? E não ter me perdido no meio do caminho. Minha família, meus amigos estão me esperando no Rio. Tô com muita saudade. Ai, de novo meu sobrenome. E assim, acho que provavelmente eu não estarei no próximo squad. Mas eu não posso deixar de agradecer por tudo isso que eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram mudar, assim, tá? O primeiro squad... Juro, gente, que babado. Foi muito importante pra mim, porque tava todo mundo muito junto, sabe? E eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, minha personalidade de verdade. E eu me senti livre, porque tinha algumas pessoas. Eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo, porque eu sou uma pessoa meio doida e retardada às vezes. E muita gente julga, fala tipo, meu Deus, que essa garota é chata. Só que, cara, enfim, e aí foi muito importante pra mim. Eu fiquei muito triste quando a gente tava indo embora, porque foram dias muito especiais. E esses também foram especiais porque estão me fazendo ser uma pessoa mais forte. Eu queria muito agradecer algumas pessoas que ficaram do meu lado aqui na viagem, sabe? Que não me deixaram sozinha. E Marílio Colli, Maria Maria. Gente, o que me pega é o Lua Santana de fundo. Papo reto. Noélia, Marcelo e Emanuel, a Luara, a Nath Costa, mas ela nem precisa falar, né? Vocês já viram muito aqui. Enfim, fiquei muito feliz. Eu, você, 2 filhos, um cachorro. Tô muito animada pra ver meus amigos. Um filme bom, é um frio de agosto. Hoje é aniversário da minha melhor amiga dela. Eu tô muito triste que eu só vou chegar no Rio tipo 11 horas da noite. Fiz um vídeo que eu perguntei pra alguns amigos algumas qualidades e defeitos meus. E 2 deles responderam que um dos meus defeitos é ser pick-me. Mas eu vou explicar isso. O que é pique-me, viado? Eles odeiam que eu falo de homem com eles. E eu falo muito de homem. Eu acho que com certeza eu não seria lésbica, porque eu gosto muito de homem. Não me envolvendo em polêmica, porque eu... Cara, que frase foi essa? Frase foi essa, gente? E eu falo muito de homem. Eu acho que com certeza eu não seria lésbica, porque eu gosto muito de homem. Não me envolvendo em polêmica, porque eu respeito todos os estereótipos, assim. Que da hora! Que da hora! Eu tô cada vez mais no time dela. De pessoas e das opiniões e tudo quanto é jeito de pessoa eu respeito, obviamente. Uma coisa é você não concordar, outra coisa é você ter respeito. Mas eu gosto de homem, sabe? Eu acho que isso irrita eles, porque eu gosto bastante. E aí, por exemplo, eu tô conversando com um homem, eu vou contar pra eles. Que é que foram o Roberto e o Sérgio. Eu falo muito disso com o Sérgio, por isso eu acho que ele odeia um pouco esse ponto. E eu acho que na outra vida eu tive falta de homem, porque assim, algo bizarro mesmo. E é isso, gente. Eu acho que assim, quando eu tinha uns 12 anos,
Na minha cidade antiga, todo mundo já beijava na boca, todo mundo já fazia tudo. Tanto que eu perdi bebê com 12 anos. Só que eu era meio... Gente, que é isso? Galera, eu fui aprender a beijar na boca esses dias pra trás. A mina com 12 anos perdeu o BVL? Caralho, mano. desfavorecida de beleza. Nossa, desfavorecida de beleza. Eu, então, tô pra casa do caralho. E aí, eu acho que o fato, assim, dessa época, poucas pessoas... Calma, não soube formular a frase. Eu acho que como nessa época poucas pessoas queriam ficar comigo, agora que mais gente quer, eu tô mais empenhada, não tô entendendo. Agora que mais gente quer, ela tá passando o rodo, foda-se. Te entendo. Eu tô esperando essa fase das mulheres me querer também. Júlia Pimentel se pronunciou e continuou a situação que fez ela se afastar da Antonella. Segundo a Júlia, existiu uma briga entre ela e seu namorado Cauã durante a primeira viagem do squad. E a Antonella foi uma das meninas que a amparou no momento. Horas depois, teoria... Antonella foi uma das meninas. Tá, horas depois, a Antonella teria perguntado para as próximas pessoas se ela ficasse com o namorado de Júlia, alguém ficaria sabendo. Isso se repetiu por várias vezes, inclusive do da Guerra, a nora de Luciano Huck, que tinha acabado de chegar no projeto. Calma aí, gente. Vamos ver o pronunciamento aqui. Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, vocês já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito Tira essa pulseira do seu braço, por favor, que tá me irritando, Júlia Pimentel. bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como Isso não é da índole da Antonella. você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente, realmente não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, sem problema algum, gente. Não sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação, de me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitudes de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro... Mano, eu vou falar a verdade, velho. Vamos parar, rapaziada. Vivara aí, para de vender pulseira que tá me irritando. E eu tenho certeza que a Vivara é lotada de berlock. Que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Básico, junto com a Criativa Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou de expor nada mesmo. Eu não ia falar nada. Mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui Chega, não aguento mais essa pulseira. E a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor
e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond, eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. Antonella, não fala isso, você já falou que gosta de homem pra caralho. Para com isso, mano. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim. No momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento. A Angélica odeia a nora dela. Ah, quem tem que gostar é o filho. E eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando. Eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria e me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor. Deixa eu ver quem é essa Duda Guerra que eu não conheço, tá, galera? Perdão. Tá, o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. E cadê a desgraça do namorado dela? No, we ain't giving no hope. I ain't Romeo and now hold. Making a party, chocolate bar. Tá, vamos voltar, né? A do cara é igualzinho o pai dele. Eu tenho certeza que o Benício Huck tem dicks já. Nossa, coitado da Duda Guerra. Duda Guerra rebateu a Antonella e disse que não queria seguir o perfil privado do namorado e sim o Dix. Nossa senhora, piorou. Hoje a gente tá aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha, pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo.
O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque... Melhore? Gente, esse povo não briga mais, né, mano? Não sai mais no soco, tá ligado? Porra, mano. Não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas. Então, eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que, assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Não, quero que você se foda, Duda Guerra. Me deixa... A Antonella comentou também que seu pronunciamento que a mãe da Liz Macedo se recusou a se despedir dela na viagem pra Gramado. Ah, tá. Tô chocada. É a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente de se eu tava falando ou não com a pessoa. Acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. Não acredito nisso aqui. Isso não pode ser verdade. Agora eu fiquei incrédulo. Isso acabou com o meu dia agora. O que aconteceu isso? Eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela. Eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E... não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra... Você não sabe o que aconteceu. Eu fui me despedir do povo com educação, fui abraçar a mãe da Liz de Chapéu. Ela falou: não quero abraçar, me desculpe. Mamãe, acabei de entrar na viagem, a gente voa 9 horas. Mamãe, pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe... filha, não... lamentável a postura de um adulto. Tudo é lamentável. À noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou... a Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentável a postura... Boa tarde, Bruna. Tinha Antonella, Liz Macedo, Duda Guerra ou Júlia Pimentel? Fale agora ou cálice para sempre. De um adulto, isso apesar do que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar... A mãe da Liz pronunciou e disse que se despediu... pois não tem sangue de barata. Vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colegas de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias? Chegamos na viagem... e num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi visto. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, acompanhamento
dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma. Boa tarde, Luiz. Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante, se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que tivesse como ela tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. Imediatamente, eu iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar. Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que está fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm. O mais triste é você tá fazendo a palhaçada dessa, falando uma... Não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano para minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico. Beleza, já cansei de ser. Mãe da Antonella. Eita porra, 10 minutos, fudeu. Que falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada... Pra mim, você já ganhou. Nem vou falar o porquê, mas você já ganhou. Gostaria de deixar muito claro que esse é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala. Porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe pra mãe. Partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim
Caralho. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Que porra de treta de viado é essa, gordão? Tem baiano batendo like, vocês vendo isso? Irmão, hoje eu fui sair aqui na frente de casa, viado. Os pedreiros que era pra estar arrumando a porra da casa da frente aqui do pet shop, tava tudo embaixo discutindo se era Antonella ou do tá ligado? Que tava certo, parça. Até fake de mulheres fizeram pra seguir o Benny Hook. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Eita porra. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. Eu gosto dos termos que é utilizado, mano. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Fala bem, tem atitude. Qual o Insta da Mamis? Irmão, eu tenho certeza que essa mulher é casada. E eu tenho dó do marido. Equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com Antonella no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo. Mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça. Sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, eu não consigo te abraçar. Não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria mal se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. Mesmo diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar.
mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente, tudo mais, mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega de trabalho é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando. Caralho, que foda, tem o Léo Dias e agora você, o gominho da Twitch. Que gominho da Twitch, viado, vai tomar no seu... Entregando, cumprindo o trabalho dela. E... eu não crio a Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem, ela estava em insegurança... sobre o moleque ter Dix? Nós já vai comentar sobre. Estava em insegurança física? Não. Uma coisa eu te garanto, a Antonella não gosta dele, porque ela deixou bem claro nesse vídeo aqui que eu deixei aberto. E eu falo muito de homem. Eu acho que com certeza eu não seria lésbica, porque eu gosto muito de homem. Não me envolvendo em polêmica. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. E convidar o gordinho aqui não quer. É criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E... ai, gente. Vamos mudar isso agora, ô Natália Braga. A gente, essa vida que vocês veem, ela vem daqui. Ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella. Não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Já me perdi. Aqui eu me perdi. Então... o que tem a ver a hierarquia? O que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Mano, ela acabou com a mãe da Liz, né? Vamos entrar nesse consenso aqui. Daqui a pouco vira série Carlos Eduardo, o bagulho tá louco.